anterior, a gente terminou com o pensamento de Pascal, que Levinas tanto repete, tanto gosta de falar, que é o meu lugar ao sol é o começo da usurpação de um mundo inteiro. E é com esse recado, né, trazido por esse pensamento do Pascal, que Levinas começa a parte C dessa primeira sessão ainda do Totalidade e Infinito. E ele começa com a seguinte pergunta, né, o quanto de justiça suporta a verdade? Esse é o tema que vai ocupar essa parte C da primeira sessão. Ou seja, o que ele está atrás é qual a motivação ética que anima a fenomenologia, por exemplo, que é o horizonte de verdade com o qual ele está lidando, né? Quanto de justiça ou qual a motivação de justiça anima a fenomenologia? E a resposta é prontamente dada. Ele não adia a resposta, né? O Levinas não tem uma escrita onde as perguntas são imediatamente respondidas de alguma forma. Ele nunca deixa uma pergunta sem resposta. E a resposta vem como qual é a motivação ética, qual deveria ser o quinhão de justiça que a verdade traria, é um certo respeito pelo obstáculo. Isso está no parágrafo 131 da parte C. Um certo respeito pelo obstáculo, ou seja, uma reserva de liberdade, um limite de liberdade que se recusa a entregar-se aos impulsos, uma recusa à liberdade, tal como Kant, só que por motivos e por movimentos críticos bastante diversos, mas tal como Kant, a liberdade para Levinas é pouco ética. E aí começa a teia de problemas, né? Levinas toca naquilo que para a filosofia e para a fenomenologia é essencial. O trato com esse conceito, o conceito de liberdade. Ele vai dizer que no pensamento europeu, com predomínio de uma certa tradição, e ele não diz qual, mas talvez a fenomenologia esteja nesse horizonte, né, desse pensamento europeu que está por trás de uma defesa da liberdade, mas eu resgato aqui, eu acho que uma tradição nietzschiana especialmente, né, a liberdade só se põe em questão por ela mesma. Quer dizer, só é legítimo a liberdade se colocar em questão na medida em que se encontra, de algum modo, imposta a ela própria. Por exemplo, se eu tivesse podido responder por uma escolha livre da minha própria existência, se eu pudesse responder por minha própria existência, pela liberdade dela, tudo estaria justificado. Do contrário, colocar a liberdade em questão colocar a espontaneidade da liberdade como num lugar crítico, que não fosse por ela própria, mas uma pergunta que a enfrentasse, que a colocasse contra a parede, seria um escândalo para a tradição, para grande parte das tradições da história da filosofia ocidental, né? A teoria política, por exemplo, e é uma lembrança do próprio Levinas, tira a justiça do valor incontestável da liberdade. Quer dizer, as teorias da justiça, elas tendem por assegurar o mais completo exercício da liberdade, contabilizando apenas o quinhão da minha liberdade com a liberdade dos outros, né? A medida da minha liberdade e da liberdade dos outros. É a única condição para que a liberdade seja colocada em questão. A crítica, pois, à liberdade é gerada justamente só assim por um poder outro de reflexão, tal como teve Pascal, por exemplo, quando ele diz que o meu lugar ao sol é o começo da usurpação do mundo inteiro. Então, essa colocada radical em questão da liberdade, que não pelo limite da liberdade de um outro que contabilizaria
um bem-estar social, uma justiça social, deveria ser marcado para Levinas segundo o fracasso de um eu que é arrancado de si. E é arrancado de si exatamente porque usurpa o mundo. Esta é, pois, a consciência primeira da imoralidade, ou melhor, da minha imoralidade. Lembrando que a permuta pronominal do eu e do outro já foi tematizada aqui, já foi pensada nessa primeira sessão já do Totalidade e Infinito, e eu não posso falar por essa assimetria das pessoas do discurso, da moralidade ou da imoralidade do outro, eu só posso falar da minha, né? Então, a consciência primeira de um fracasso arrancado de mim pela consciência de uma usurpação, a consciência primeira do que seria a minha imoralidade. A liberdade que pode ter vergonha de si própria, essa verdade que se envergonha de si, é para Levinas o fundamento da verdade. É justamente aquilo que fundamenta a verdade. Por outro lado, o outrem é desejado nessa minha vergonha. Então não é uma vergonha solitária, não é uma consciência envergonhada de um fracasso que eu sinto por mim mesmo, por uma reflexão a priori, por uma reflexão solitária do ego. Mas o outro é desejado nessa vergonha, o desejo metafísico, né? O acolhimento de outrem, do outro, é, pois, o começo da consciência moral. Então não é uma consciência por si, mas é uma consciência heterônoma, uma consciência que é despertada exatamente pelo outro. Quer dizer, é uma vergonha que não é sanada por uma consciência, mas significada pelo desejo metafísico, o desejo de infinito, o desejo do outro. É então que a liberdade, diz Levinas, se descobre mortífera no seu próprio exercício. O acolhimento de outrem é ipso fato a consciência da minha injustiça, a vergonha que liberdade sente por si própria. A moral, pois, começa quando a liberdade, em vez de se justificar, como faz o pensamento ocidental segundo Levinas, na sua grande tradição de defesa da liberdade, a consciência moral consiste em não fazer com que a liberdade se justifique, mas se sinta arbitrária e violenta. Ao contrário do que queria Sartre, a existência não está condenada à liberdade, mas a existência é investida de liberdade. Há um investimento existencial pela liberdade e não uma condenação passiva. Filosofar entra aí nessa tarefa, junto à liberdade, nessa denúncia do que seria a liberdade enquanto verdade em relação com a justiça. Filosofar é justamente remontar para aquém da liberdade e descobrir a sua arbitrariedade espontânea. É assim que, com a questão da liberdade nas mãos, o Levinas nos conduz àquilo que vai ser o tema mais central dessa parte C, que é a questão do conhecimento, né, do saber. Levinas não é um pensador, eu já havia ressaltado isso antes, não é um pensador da episteme. Ele não, embora ele tenha como solo teórico a fenomenologia e a ontologia heideggeriana, a questão para ele não é uma questão do saber em si, embora ele não se furte em apontar a filosofia ou a crítica como a essência do saber, né? É daí que ele fala. É justamente o lugar de fala do Levinas, é essa filosofia que ele coloca como sinônimo da crítica, como essência do saber. Só que o que ele vai fazer é tematizar a episteme, nessa parte precisamente agora,
com um movimento de inversão do que fez a tradição filosófica. No parágrafo 138 ele diz: o peculiar do saber não reside na sua possibilidade de ir para um objeto. Quer dizer, o alvo do saber, o objetivo, o escopo a que a reflexão epistemológica se debruça não deveria ser o objeto, ou a tematização de um objeto, o conhecimento desse objeto. Mas o peculiar do conhecimento é, para Levinas, um pôr-se em questão diante do outro, e um outro que pela palavra, pela fala, me apresenta o mundo, abre o mundo. A condição da linguagem, pois, é o que o Levinas está querendo abrir para se pensar essa inversão de um escopo à episteme. A condição da linguagem sem a qual, para o Levinas, qualquer discurso filosófico seria apenas um ato falho, ou um pretexto para a psicanálise, ou para uma filologia, ou para uma sociologia ininterruptas no exercício do mesmo, no seu próprio exercício. Falar, e essa é a condição da linguagem, supõe para Levinas uma possibilidade de ruptura e de recomeço. E essa ruptura e esse recomeço não coloca em destaque a objetividade enquanto tal, mas a condição para que essa objetividade apareça enquanto tal. É aqui que se tem não só a relação com o saber, que o Levinas discorre nesse momento do livro, mas especialmente a relação com o outro, como a gente viu, um outro que antes abria o tempo escatológico, né? O tempo que o Levinas traz como escatologia é justamente essa ruptura de um tempo histórico contínuo, de um tempo contabilizado, onde as pessoas são números, onde as histórias contam a história de uma totalidade, né, onde as histórias endossam uma totalidade, mas a aparição do outro, a cena do mundo, a cena dessa história é justamente a ruptura com ela, a irrupção de um outro tempo, né, que começa e termina desde a irrupção mesma. Aqui essa mesma irrupção reaparece, mas ela reaparece desde um solo epistemológico, quer dizer, o saber também é essa irrupção do outro, desse mesmo outro que rompe a história e rompe o saber. E irrompe pela fala, pelo discurso. E essa fala, esse discurso supõe, portanto, uma coletividade, na qual o outro me concerne. Então é uma coletividade na qual desponta alguém que se dirige a mim, me concerne porque se dirige a mim, apela à minha atenção, me fala. Esse é precisamente o que o Levinas está dizendo. E me fala não pela sua participação naquilo que nos é familiar, naquilo que, no seu poder ou na sua liberdade, nos seus atributos que teriam, portanto, que conjurar a mim e a tu num processo do conhecimento. Mas para Levinas, se formos atrás da verdade do saber, daquilo que a objetividade aparecia como um horizonte evidente, seremos reconduzidos a uma outra coisa, que é justamente a relação com o outro. Por que isso? E como isso? De que modo? De que forma? O processo do conhecimento se dá nessa coletividade da qual alguém irrompe e se apresenta a mim pela palavra. Responder essas duas perguntas será o que o Levinas fará agora até o fim dessa parte C. Por que somos reconduzidos ao outro, à relação com o outro, quando estamos diante de uma busca pela verdade, de uma busca pela objetividade do conhecimento? Levinas diz expressamente no parágrafo 146 que o sentido, o propósito dele nesse momento consiste em contestar a inextirpável convicção de toda a filosofia de que o conhecimento objetivo
é a última relação com a transcendência, é a última relação da transcendência. Então, o que quer o Levinas é recusar essa evidência de que a relação com a transcendência só pode se dar por uma relação objetiva com o saber. De que o outro, mesmo sendo diferente das outras coisas, mesmo não sendo o outro objeto, já como pontuava e alertava Russell, né, especialmente na quinta meditação, mas que ainda assim o outro deve ser objetivamente conhecido. O que Levinas quer é tirar a evidência de que esse outro, de que a relação com o outro, portanto a relação ética, é uma relação também de conhecimento. É uma relação que concerne a mesma busca da verdade que todas as áreas da filosofia fazem. Tal como Kant fez, por exemplo, né? Onde ele faz uma crítica da razão prática exatamente ancorada numa crítica da razão pura, se servindo de todo um arsenal epistêmicos em torno do entendimento e das formas a priori, das categorias do entendimento e das formas puras da sensibilidade, como solo imediato a relação ética ou a relação prática. Né? O que Levinas está dizendo aqui é exatamente que o outro, a relação com o outro, não necessita desse solo, não necessita desse pressuposto epistemológico, mas ao contrário. Não tem sentido falar aqui de conhecimento ou de ignorância, já que é a justiça a transcendência. E é a justiça a transcendência por excelência para Levinas. Enquanto tal, é a justiça a condição do conhecimento. É a condição do saber, que de modo nenhum, diz o Levinas, aparece como uma noese correlativa a um noema. Ou seja, de uma estrutura, de uma consciência intencional correlativa à objetividade do mundo, a partir dessa intencionalidade. O mundo, diz Levinas, o mundo objetivo, a que a ciência, a que a episteme, a que o saber logra conhecer, ele é oferecido na linguagem de outrem, nas proposições e nos silêncios que o outro me traz. E esse outrem é, portanto, o princípio do fenômeno. A questão do conhecimento no nível das relações, ou num cenário onde a relação é a condição para o conhecimento, ou para a objetividade a que o conhecimento almeja, o Levinas vai trazer a discussão, a interlocução Russell e Descartes. Com Russell, a relação é sempre uma relação de distanciamento. Né? Em Russell, ele vai detectar precisamente essa relação intrínseca da transcendência com uma certa objetividade ainda, ou com a aparição de uma objetividade marcada pela intromissão de uma visada, né? do agente dessa visada. E de Descartes, o Levinas vai se aproximar, sempre numa relação mais condescendente, mais uma leitura que ele faz a partir da ideia de infinito, que coloca a sua própria leitura de Descartes num nível de afinidade maior. Como? Né? A gente está nesse momento em que a questão do conhecimento é precisamente a objetividade que o conhecimento visa, tem como condição a relação. Na fenomenologia husserliana, a significação ela é captada a partir da relação. Né? Primeiro, num primeiro plano, do laço indissociável que liga a aparição, o fenômeno, e a significação mesma de uma inteligibilidade dirigida a essa significação, a essa aparição, né? ou ao perfil que essa aparição logra objetivar. Num segundo nível de relação, a gente tem aquele
nível em que um agente é precisamente aquele que compreende o elo, esse elo entre o fenômeno e a significação, né? E esse agente, ele passa a ser indispensável à série do conhecimento, em que as coisas adquirem um sentido. E ao adquirirem um sentido, resgatam aquele que foi o começo e será o fim dessa série, né? O agente intelectível, a noese. Então fecha-se o círculo. É esse problema para Levinas, é quando o círculo fecha, né? Quando o círculo se totaliza. E ao se totalizar nesse caso, nessa relação com o conhecimento que faz a fenomenologia, ele se torna um círculo idealista. Levinas enxerga aí o idealismo completando uma espécie de realismo do sentido, né? Quer dizer, a ideia de significação de um conteúdo, o conteúdo das coisas visadas, por meio da inteligibilidade, por meio dessa visada que um novo cogito exercita, ele retira das coisas mesmas um conteúdo idealizado e realizado por essa instância inteligível, né? Isso para Levinas é um absurdo, ele vai dizer no parágrafo 166. É um absurdo dizer que algo no mundo se esgote, e se esgote exatamente em seu ser, e esgote o seu ser a partir de uma aparição exaustiva, para dar-se corporalmente como significação. Então, com a fenomenologia, Levinas tem um modelo de transcendência onde as coisas aparecem em exaustão. E ao aparecer em exaustão, elas esgotam a sua significação. De modo que a relação que aparecia como condição a esse saber fenomenológico, a esse saber intencional, é uma relação que se esgota na significação que a coisa adquire enquanto fecha um círculo idealista. A forma que o Levinas escapa a essa fenomenologia ou a esse idealismo realista que o Levinas está identificando, a consciência intencional em Husserl, ele escapa exatamente com Descartes. Ele resgata Descartes dizendo que o trabalho cartesiano não é um trabalho simples de retomada de uma mesma posição. Ele usa o exemplo do Sísifo. O trabalho do cogito cartesiano não é um trabalho de Sísifo, dado que a distância percorrida pelo cogito não é a mesma, tal como faz Sísifo, né? A mesma distância pelo mesmo trabalho. Mas, ao contrário, o cogito em Descartes segue um movimento em direção a um abismo que vertiginosamente um sujeito se vê incapaz de parar. Como assim? Se a gente lembra as meditações cartesianas, a gente identifica uma paragem, né? O paragem é o próprio cogito, né? A dúvida leva à certeza do cogito. Então esse cogito seria uma espécie de fim declarado, de paragem, que é o que o Levinas está dizendo aqui. Só que como Levinas lê esse movimento do cogito, desse sujeito pensante, que nega as suas evidências até chegar a uma certeza, o Levinas identifica essa chegada num nível bastante diferente daquele que negou. E, portanto, percorrendo uma distância diferente a cada passo. Por quê? Porque não encontra no cogito uma paragem. Levinas não identifica a chegada no cogito pelo cogito mesmo, mas é o outro que determina a chegada, é o outro que pode dizer sim, é o outro que diz basta, e esse outro para Descartes é a ideia de infinito, que o Descartes chama de Deus e que Levinas chama de outrem. De modo que possuir a ideia de infinito é já ter acolhido o outrem. Esse é o ponto. Então, acolher outrem,
acolher esse ponto de basta, acolher essa chegada, que portanto não é uma chegada, porque se o cogito parte do mesmo, da dúvida que ele próprio tem, ele não chega na certeza de si, segundo Levinas, ele chega no sim do outro, ele chega na ideia que ultrapassa ele mesmo, a ideia de infinito. Outrem, portanto, é a condição do conhecimento e a condição da linguagem para Levinas. É disso que ele retira de Descartes a relação intrínseca entre o conhecimento e a questão do saber, a questão da objetividade que a história da filosofia consagra como a transcendência, e esse ponto de basta, ou esse ponto de satisfação do conhecimento, que então não é satisfatório, então não é satisfação porque é heterogêneo, porque não volta a si, não volta ao mesmo ponto da dúvida de que partiu, mas se encontra outrem. E é esse outrem que fala sim, é esse outrem que é a própria evidência do conhecimento. De modo que ao manifestar-se, ao falar, outrem não fala de si, mas abre um mundo. A fala de outrem não fala por si, mas fala por um mundo. A fala de outrem é mostração de um mundo. É precisamente a aparição do mundo que me vem de fora. A aparição que o mundo faz a partir da fala do outro. A significação, portanto, para Levinas, tem a ver com o outro que diz e entende o mundo. Pois a aparição por si só, a aparição da coisa mesma, é para Levinas uma forma fixa de que alguém já se retirou. Portanto, a coisa em si, ela própria não diz de si, mas ela se apresenta como uma aparição inerte, como uma aparição que não significa, porque aquele que poderia significar se retira. Ao passo que é na linguagem do outro, na fala do outro, que se realiza o afluxo ininterrupto de uma presença. E de uma presença cuja linguagem e entendimento é precisamente aquilo que tematiza a coisa fixa, o fenômeno fixo. Levinas diz que a exposição discursiva do outro é exatamente aquilo que liberta e atualiza o signo para o significante. A exposição da fala de outrem que apela à minha atenção é uma espécie de promessa sempre renovada da obscuridade da palavra, como se a palavra por si fizesse um casamento obscuro com a coisa, tivesse uma relação com a coisa cuja objetividade correlativa dependeria de alguém que a fizesse. Mas que quando esse alguém se retira dessa correlação, a coisa apaga novamente o seu ser, da mesma forma que a palavra se mantém obscura por si. Só a fala, só a presença, só um movimento ininterrupto dessa aparição que é a linguagem na boca do outro, que é a linguagem no rosto de outro, ainda que dissimulada, ainda que silenciosa em algum nível, apresenta a coisa na vitalidade ou na atualidade que a coisa pode ter. Esse auxílio prestado à palavra do outro e que põe as coisas às claras é a única essência da linguagem para Levinas. Para terminar, e para gente, e ele também caminhando para o fim da sessão, a gente lembra que a escola, ele fala da escola como esse locus, como esse lugar sem o qual nenhum pensamento é explícito. Então, o que é a escola? A escola é esse lugar onde se explicita, se expõe o discurso, né? Essa uma espécie de formação genuína de uma comunidade de pensamento. A escola é esse locus que põe a palavra na origem da verdade.
essa palavra viva, né? Essa palavra que precisa da exposição de outrem. Essa palavra, portanto, que faz de si um apelo à minha atenção, né? Que recorre à minha atenção a partir da sua exposição. E só dessa forma desvia para Levinas a evidência que teria a visão sobre a coisa. O mundo só se torna objeto, para Levinas, o mundo só é objetivo, portanto, tal como a ciência, tal como a epistemologia requer da filosofia, o mundo só se torna esse objeto requerido através do discurso e do apelo do outro. Então a gente pode prever o quão problemático vai aparecer esse posicionamento do Levinas, essa tese de que o rosto é fala e, enquanto tal, abre o mundo, apresenta o mundo ao saber. É a condição mesma desse saber e a própria essência da linguagem, metafísica da linguagem. Os problemas que virão de uma afirmação como essa, de uma inversão do estatuto da objetividade do conhecimento epistemológico, a partir dessa ética levinasiana, aparece de diversas formas, né? Quem de fato enfrenta a problemática de uma afirmação como essa de uma forma mais direta é Jacques Derrida. E eu resgato aqui, para fechar essa parte C da seção do Totalidade e Infinito, a resposta que dá Jacques Derrida no texto Violência Metafísica, que estamos trabalhando junto, sempre paralelo à Totalidade e Infinito, como uma interlocução, né? Uma luz lançada aos problemas que levanta a Totalidade e Infinito. O Derrida não tarda em perguntar aonde o rosto se impõe como linguagem, senão no que ele mesmo, Derrida, entende como a condição de surgimento da linguagem como a metáfora. Quer dizer, o rosto é uma metáfora, já que a metáfora seria para ele o surgimento da própria linguagem, né? E ele diz, a filosofia não é senão essa linguagem. A filosofia, ela mesma, é a linguagem da metáfora, ela mesma é uma metáfora, que no melhor dos casos, e no sentido insólito dessa expressão, fala por ela, diz a sua própria metáfora, que é ao mesmo tempo pensar a si mesma no horizonte silencioso de uma não metáfora, que afinal é a grande metáfora filosófica, que é o ser. E aí ele transporta essa questão metafórica do ser, da filosofia enquanto metáfora, ou a grande questão filosófica, que é a grande metáfora da filosofia, o Derrida transporta exatamente para o rosto. Não é o rosto uma metáfora? Ao que o Levinas responde que é em absoluto, porque o rosto não é uma exterioridade espacial. Né? Dizer que a verdadeira exterioridade é uma não exterioridade, como quer o Levinas, e ainda assim não cai numa interioridade, é escrever o risco de dizer uma linguagem sem pensamento, dizer uma linguagem apenas vocativa, mas não descritiva, não informativa, que é o que o Levinas diz que a linguagem também é, né? Quando ela ensina o mundo, quando é uma mostração. Então ela não é só vocativa, porque ela é um apelo, mas ela não é um apelo de si, ela precisa da mediação do mundo, então ela informa o mundo, então ela recorre ao mundo. Então ela não é apenas vocativa, mas também é predicativa, vamos dizer assim. E esse é o ponto para o Derrida, quer dizer, se a linguagem não tem uma ancoragem metafórica, se o rosto não é uma exterioridade espacial, mas é uma não exterioridade, uma não interioridade, se o rosto fala por si, o que fala o rosto? Essa é a pergunta para Derrida. Se o rosto não participa, como a filosofia, de uma disseminação sígnica,
de rastro, se o rosto não aponta a direções, portanto, se o rosto não tem uma relação linguística que a metáfora a confere com o fora e dentro, se o rosto não obedece a esse tempo e espaço em que a linguagem se insere, o que diz o rosto? O rosto não diz. Esse é o ponto para Derrida. Esse é o grande problema que ele vê. Então, se o rosto não pode ser uma metáfora, se o rosto está imune a essa condição linguística que é a metáfora, e colocaria ele na história, colocaria ele no cenário de um tempo enredado, de um tempo de algum modo totalitário, o rosto nada diz. O Levinas enfrenta esse problema posto por Derrida no Autre Maquette, onde ele vai percorrer uma argumentação mais concisa sobre a linguagem, que não é o que ele faz no Totalidade e Infinito. No Totalidade e Infinito, essa resposta fica num tomar posição de Levinas pelo rigor ético. Ele não vai abrir mão de um rigor ético que o infinito do rosto anuncia e que serve de condição à linguagem, ao pensamento, ao conhecimento e ao mundo. Ele não abre mão desse rigor em nome de uma coerência linguística, como percorre e busca o Jacques Derrida.